Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar a partir de agora, tem o Instagram, tem o Facebook para você acompanhar, se preferir, o nosso canal no YouTube também, e sobre as retransmissões, às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. O nosso convite para você, a partir de agora, fique com a gente pela próxima hora, curta, comente, compartilhe a nossa transmissão do programa Gente que Fala nas suas redes, nas suas plataformas, interaja fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje também. Sua participação é bem bacana pelo WhatsApp, 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman e nós vamos conhecer agora, então, os participantes de hoje dessa edição do programa Gente que Fala, de terça-feira. Doutor Henrique Nelson Calandra, advogado, especialista em direito empresarial, desembargador aposentado. Tudo bem, doutor Calandra? Bem-vindo mais uma vez com a gente. Obrigado por colaborar sempre. Olá, Mauro, ouvintes e telespectadores. É sempre um prazer participar dessa bancada tão seleta do Gente que Fala. Também na nossa bancada de hoje, doutor Marco Kojorovski, advogado, ele integra o Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo, é especialista em direito do consumidor. Tudo bem, doutor Kojorovski? Bem-vindo. Boa tarde, Mauro Friesman. Quero agradecer o programa Gente que Fala e também agradecer aí os participantes, os telespectadores, web espectadores e essa bancada seleta. Até faço uma reverência aqui para o nosso sempre querido desembargador e hoje advogado, doutor Henrique Nelson Calandra. Obrigado. Obrigado, doutor Kojorovski. Eu apresento também o Renato Delmoura, ele é jornalista, bacharel em Direito, professor de Direito Constitucional, palestrante e é presidente da Associação dos Escrivães de Polícia do Estado de São Paulo. Como está, Renato? Bem-vindo aqui com a gente. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. É um programa de grande repercussão e vamos dar o melhor aí para que a população saiba das nossas opiniões e dos colegas participantes. Muito obrigado pela presença. Robson Meira, administrador, pós-graduado em Princípios de Administração e também em Administração de Empresas. O Robson é diretor-geral da Foxes no Brasil. Tudo bem, Robson? Bem-vindo. Mauro, muito Agora, obrigado. Parabenizo aí a bancada, doutor Marco, doutor Henrique, doutor Renato e a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar participando dessa bancada. prazer todo nosso. Vamos lá ao nosso primeiro tema desta terça-feira no programa Gente que Fala. Dados que foram divulgados agora pela manhã. Nos primeiros 8 meses deste ano, o índice de pessoas negras mortas pelas polícias civil e militar de São Paulo em serviço cresceu 83% na comparação com o mesmo período do ano passado. No total, 441 pessoas foram mortas pelos agentes de segurança, sendo 283 negras e 138 brancas. Isso indica que de cada 3 vítimas, 2 eram negras. Os dados foram compilados pelo Instituto Sou da Paz, com base em informações da Secretaria de Segurança Pública. O governo Tarcísio de Freitas diz que as mortes são resultado de reação de suspeitos à ação dos policiais, segundo o governo, que respeitam a lei e seguem procedimentos técnicos. Doutor Calandra, eu começo com o senhor a respeito desses dados, qual a análise que o senhor faz, o que esses números de mortes causadas por policiais militares em serviço, essa letalidade policial, o que isso nos aponta, em especial mostrando esse crescimento de mortes de pessoas negras. O que eu falei agora foi do aniversário do Contestado, onde lá a guerra que houve em Santa Catarina, onde 15 mil pessoas perderam a vida. E esse levantamento do Instituto Sou da Paz, criado por heróis que se dedicam a fazer essas pesquisas na área de segurança, ele revela que um grande número de pessoas negras e brancas morreram nesses conflitos. Na realidade, nós temos uma progressão do crime organizado, eh, com bandos que se intitulam Novo Cangaço, que invadem cidades
E, e as pessoas que integram essas quadrilhas, esses bandos, podem ser brancos ou negros, tanto faz, não é? Tudo isso é fruto de uma sociedade que tirou a família do seu foco. Se nós não prestigiarmos a família, pai, mãe, avós, tios, e procurar valorizar a família como célula máter da sociedade, nós vamos viver essa desigualdade entre brancos e negros, nós vamos viver esse conflito imenso. E eu queria propor, Mauro, que nós trouxéssemos num próximo programa quantos Sim, policiais perderam a vida nesses confrontos, que é um índice muito mais alarmante do que esse de vítimas de confronto com a polícia. Muitos policiais morreram, familiares de policiais foram assassinados, guardas penitenciários foram assassinados a caminho de casa depois do trabalho. Tudo isso está registrado em boletins de ocorrência que o nosso querido Renato sabe. Cada escrivão do Brasil tem a obrigação de lavrar um boletim, lavrar um laudo circunstanciado, constando esses conflitos que ocorrem. É preciso desarmar a sociedade e é preciso armar eficientemente a polícia e a Guarda Civil Metropolitana e, sobretudo, fortalecer ações sociais. Sem o fortalecimento da família, sem o prestígio das organizações básicas para a educação, ensino também, primário e secundário e superior, nós vamos ter essa coisa de gente morrendo e receber carimbo porque é branco ou porque é preto. Na verdade, nós temos uma grande dívida com nossos irmãos pretos, em razão do regime insano de escravidão que se instalou no nosso país, não por vontade de nenhum de nós, mas por fatores históricos, e ninguém pode apagar a história. Então, a gente reconhece essa dívida e acho que a letalidade da polícia tem que ser reduzida, não é? Um outro exemplo que eu quero trazer aqui, o número de mulheres vítimas de feminicídio é absurdo, não é? E muitas vezes tem que se optar entre derrubar o agressor ou deixar que ele mate a vítima num confronto com a polícia. Armas não letais têm que ser difundidas, tem que haver um aperfeiçoamento das ações, mas, infelizmente, esse levantamento do Instituto Sou da Paz é real, mas mais real ainda é o número de policiais assassinados no Brasil, muitos de sim. modo totalmente gratuito e que não deveria ter tal acontecendo. Na Inglaterra, a guarda britânica não carrega, ou pelo menos não carregava, armas. Ninguém era capaz de tocar num policial fardado na rua. Aqui fazem sequestro de policiais, levam para locais ignorados e acabam torturando e matando a polícia. E fica tudo por isso mesmo. Doutor Renato Delmoura, sua análise a respeito desse nosso primeiro tema, esses dados, portanto, compilados pelo Instituto Sou da Paz, que foram divulgados agora pela manhã. Em 8 meses, de janeiro a agosto deste ano, 441 pessoas foram mortas por agentes de segurança, por policiais militares, civis, em serviço no estado de São Paulo. Desse total, 283 pessoas negras, 138 pessoas brancas, e esse indicativo, né? Essa estatística, de cada 3 vítimas, 2 eram negras. Sobre essa letalidade policial, sua avaliação sobre os dados. Eu entendo a estatística, obviamente, ela não mente. Entretanto, nós temos que analisar o fator mais econômico, né? Obviamente, a população mais carente, que moram em moradias precárias, são mais sofridas e absorvidas pelo crime organizado. São vítimas do crime organizado em relação até às buscas policiais. Estatisticamente falando, em 2022, nós tivemos 142 policiais mortos, né? Que é os dados que eu tenho concreto, que é um índice muito grande. E isso me faz recordar que há 40 anos atrás, ou 35 anos atrás, quando se morria um policial civil, era um por ano, e olhe lá.
E policial militar, então, no litoral, foram mortos recentemente. Então, a violência está campeando em todos os sentidos. E como disse muito bem o doutor Calandra, a mãe da sociedade, a família, ela está sendo destruída, tanto pela mídia, a mídia ajuda muito isso, porque é uma desinformação muito grande, e falta um pouco de amor também. Agora, quanto à segurança, ela é bem feita, ela não é as apreensões de drogas, as prisões, basta ver as estatísticas. Agora, o incidente de confronto é muito complicado. O confronto sempre alguém vai levar a pior. E não tô eu acho que o Instituto Sou da Paz faz um trabalho espetacular, mas a violência em si, ela é em geral, ela está generalizada, ela não está restrita só ao âmbito policial. Há focos da sociedade que nós temos que tomar mais cautela. Hoje nós vivemos uma inflação muito grande, hoje nós temos um problema muito grande da miséria, e a miséria, quando ela campeia, ela traz mais violência. É o que eu penso. Doutor Kozorowski, sua análise a respeito desse tema, letalidade policial em crescimento no estado de São Paulo e as principais vítimas, os negros, segundo os levantamentos aqui, os dados apontados pelo Instituto Sou da Paz, com informações da Secretaria de Segurança Pública. Sua avaliação. Bom, primeiro que a violência, ela é uma doença social, né? Ela passa exatamente o que a sociedade tem, qual o problema. E tem que ser averiguado essas 441 mortes, porque o que me parece que há um racismo sistêmico, né? O preto, o negro, ele morre, né? Ele não tem tempo de argumentar. E é uma questão social também, é uma questão que a gente precisa tratar como a doença que nós estamos tendo com as violências cada vez em progressão geográfica, a coisa está saindo do ponto, né? Nós estamos vendo aí uma avalanche de mortes, de assaltos, a polícia refém, e nós precisamos de política pública, precisamos de cursos, de preparação, melhor preparação da polícia. Eu acredito que a Polícia do Estado de São Paulo, a Polícia Militar e a Polícia Civil são as mais preparadas, ou uma das mais preparadas da União, mas precisamos realmente combater e precisamos ver esse racismo sistêmico que me parece que está atingindo o seu ápice. Esse é o meu ponto de vista. Robson, sua análise a respeito desse tema, a partir da sua área de atuação, a letalidade policial em crescimento em São Paulo, segundo o levantamento do Instituto Sou da Paz, com base em informações da Secretaria de Segurança Pública. Então, Mauro, eu acho que, na realidade, quando a gente se diz 441 mortes aí, enfrentadas hoje, né, no estado de São Paulo, a gente vê que, como diz o doutor Kozorowski, que temos aí uma questão de racismo nessa questão aí da política que foi apresentada. Como cidadão, a gente acredita que hoje a maioria 99% da população, ela vive ameaçada pelo crime. E muitas das vezes a gente não pode generalizar para o lado da questão se é negro, ou se é branco, ou pardo. E as coisas acontecem e a nossa polícia, o nosso governador Tarcísio está fazendo um trabalho assim de excelência para que isso venha a tomar um rumo melhor, como diz o doutor Renato. A gente preocupa muito com essa questão de segurança. Hoje o bandido ele está armado e as pessoas do bem desarmadas. Então, a gente vê até uma morte de um delegado, né, doutor Renato, que, sim, caminhando com a sua esposa, foi assassinado brutalmente. E isso é uma coisa assim, fora do contexto. A gente cobra isso do nosso governo, cobramos isso também dos nossos governadores, e isso a gente pede, e a gente não pode colocar nessa questão de se é preto ou branco ou pardo.
A gente tem que ver como um conjunto, não dessa forma. Mas eu concordo bem com o que o doutor Henrique fala, doutor Calandra, e eu acho que deve ser, né, desse sentido. Vamos seguir, pessoal, aqui para o próximo tema do programa Gente que Fala, e assumindo aqui o compromisso com o doutor Calandra, o desembargador Calandra, nesse sentido da gente trazer para a mesa aqui do programa Gente que Fala, numa próxima discussão, num próximo debate, essa análise do lado policial, né? O que está acontecendo com a polícia em relação às mortes, também as baixas sofridas pela corporação, pela instituição. Nosso compromisso aqui para a gente também fazer análise desses dados. O próximo tema aqui, então, para a gente abordar é o seguinte: programa Gente que Fala, pela 365, sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões, TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde e depois, mais tarde, às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Vamos falar de duas PECs, duas propostas de emenda à Constituição, número 32 e número 66, e elas, respectivamente, prometem reformas na administração pública e na Previdência Social. A PEC 32 traz a modernização da gestão pública, altera regras de contratação de servidores e extingue privilégios. A PEC 66 foca na reforma da Previdência, propondo mudanças nas regras de aposentadorias e pensões. Com o doutor Renato, a gente vai tratar a respeito desse tema. Doutor Renato, são assuntos que já estão em debate, já estão na mesa aí já há alguns anos, né? Essas PECs não são recentes, são antigas, né? E já passaram pelo governo anterior, já estão nesse governo e provavelmente não serão resolvidas também nos próximos momentos, pelo menos nesse ano, aqui ano eleitoral, enfim. O que a gente precisa apresentar à sociedade? A gente traz recorrentemente esses dois temas aqui para a nossa mesa para análise. O que a gente precisa apresentar para a nossa audiência nesse momento? Perfeito. Quanto à PEC 32, ela foca especificamente na terceirização. Ela expõe de maneira, eu acho, absurda o serviço público a pessoas não comprometidas. Ao passo que, quando você tem um concursado, ele tem um compromisso, porque ele tem as punições, ele tem a fiscalização. Enquanto que você terceiriza certos serviços, esse sujeito errou, ele vai para a casa dele e não acontece nada. Então, é um perigo a PEC 32. Em função, também ela cria indicações de cargos de pessoas que não estão habituadas ao trabalho. Você põe um sujeito como diretor de uma divisão, um departamento, sem ele conhecer o serviço que ele realmente deveria conhecer. E nesse período que ele vai começar a conhecer o serviço, ele vai cometer várias irregularidades e vários erros. Então, é que se pensar muito, estudar muito na aprovação dessa PEC. Ela já é mais antiga e nós lutamos até no serviço público, nas associações sindicatos, para que ela não vingue, porque ela destrói o serviço público. Falam da modernização, mas de que forma a modernização? Como vai fazer? Tem que se preparar o funcionário para que ele possa trabalhar, exercer a atividade adequada e não de repente, encaixar alguém num trabalho ou numa atividade em que ele não conhece a atividade e vai realmente padecer para até aprender o serviço. Quanto à PEC 66, ela simplesmente aumenta em 300 meses o pagamento dos precatórios para os municípios e estados. Isso faz com que aquelas pessoas que têm precatório para receber, que têm 60 anos, 65, 70 anos, não recebam. Outro detalhe importante, no estado de São Paulo, nós tivemos a aprovação da reforma administrativa no governo Dória, sem crítica ao governo, estou citando, e que o precatório de 11 mil, de 30 e poucos mil, baixou para 11 mil reais.
É aí o que o governo usa? Se ele só pode pagar 11 mil reais de precatório, o restante vai ficar na dívida. Então, obviamente, que a dívida do governo vai aumentar. Lógico que vai aumentar, ao passo que se ele estivesse pagando mais, a dívida não ficaria tanto. Então, eles usam esse artifício para dizer que está dando prejuízo, déficit atuário, tudo, né? Outra coisa que a PEC 66 corrobora é o sistema de aposentadoria. Praticamente, o sujeito vai ter que trabalhar 45 anos para se aposentar integralmente. E, entre aspas, ela acaba com a integralidade, completamente a partir de quem entrou depois da emenda 103/19. Então, ambas as PECs são muito perniciosas ao serviço público em geral e ao funcionalismo. E a PEC 66, ela faz uma junção do regime próprio de previdência com o regime geral. São coisas totalmente distintas. Não pode haver similaridade disso, porque no regime geral você tem certas vantagens, fundo de garantia, etc. E no regime próprio você não tem. Você tem a licença-prêmio, mas quando você sai do funcionalismo, você não tem indenização nenhuma. Então, é muito complexa essa aprovação, correto? É a minha opinião. Obrigado. Como é que estão os movimentos das entidades de servidores públicos no Congresso Nacional em relação a essas questões? Como é que vocês têm feito a interlocução? Existe, inclusive, um movimento recente que estamos arquitetando já para que o governo do Estado de São Paulo, por exemplo, aumente o teto do pagamento de precatório, retorne ao pagamento de precatório, que está em 40 mil. Isso estamos fazendo gestões junto aos deputados para que a gente possa retornar ao status quo, né? Ao status anterior. Agora, a questão da PEC 66, existe o movimento MOVE, que participa todas as entidades, auditores fiscais, delegados de polícia e investigadores de polícia e tudo, para que essa PEC 66 não prospere da forma que ela está. Ninguém é contra a aprovação da PEC 32, tanto quanto a PEC 66, mas que haja uma discussão ampla para que tanto o serviço público como porque o serviço público sendo prejudicado, obviamente, a população vai ser prejudicada. E o funcionário público também prejudicado vai fazer um serviço menos qualificado. Mas o movimento é forte, nós temos várias alas que estamos em Brasília também, porque a 66 já passou pelo Senado, né? Então é um perigo que ela seja aprovada de imediato naquele toque de caixa, naquela coisa toda de negociação, né? Mas nós estamos atuando a todas as associações do Brasil e de São Paulo. Vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala, edição de terça-feira pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida e depois, mais tarde, às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Para falar o seguinte, ontem, gente, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, intimou a distribuidora de energia Enel por conta do apagão, que afetou mais de 3 milhões de endereços na Grande São Paulo, naquela tempestade do dia 11 de outubro, né? O processo contra a concessionária pode resultar na chamada caducidade da concessão da empresa aqui na capital paulista. A Enel tem 15 dias para se manifestar, para apresentar aí a sua defesa. A ANEEL pode recomendar a intervenção na Enel, pode fazer a transferência do contrato de concessão para outra empresa ou até rescindir esse contrato da Enel, né? A decisão final caberá ao Ministério de Minas e Energia. Dr. Marco Kojorowski comenta a respeito desse tema. Dr. Marco, quais são inicialmente os direitos da população em relação ao que aconteceu? Bom, são todos, né? A população está sofrendo com a companhia. Essa companhia de fornecimento de energia elétrica não é a primeira vez que causa este problema para São Paulo, cidade de São Paulo e a Grande São Paulo. Isso aí inclui várias cidades em torno da capital. O que eu acho um absurdo e que a gente precisa tentar entender, que esse contrato ainda esteja sem qualquer tipo de mácula, que ela já deveria estar respondendo
ou até ser desligado, né, cancelado o contrato. Mas veja que eu fiz uma matéria que foi para o ar, um artigo, e nós sempre estamos falando da questão da prefeitura, do Corpo de Bombeiro e da Companhia de Fornecimento de Energia Elétrica, e que elas não estão conectadas. O sistema não está conectado. Você vê que cai uma árvore com um vendaval, e esta árvore ela leva os fios e então cria-se um colapso naquele quarteirão ou nos quarteirões ao redor, e a prefeitura não se comunica automaticamente com a empresa de fornecimento de energia elétrica. Isso é um absurdo. Nós estamos na era da tecnologia de ponta, na era da inteligência artificial, e nós não temos sistemas compatíveis entre elas para que se conectem e conversem imediatamente os problemas. E aí nós estamos passando mais de uma semana, existem ainda problemas seríssimos com consumidores, seja ele pessoa jurídica ou pessoa física, comércios, pequenos comércios, bares, restaurantes que estão fechados por conta da religação deste problema que foi ocasionado há mais de uma semana. Então, eu acho que existe um problema imediato da população que tem que ser reativado. Existe um problema entre comunicação entre o Corpo de Bombeiro, Prefeitura Municipal das cidades e a companhia que fornece energia elétrica, e eu acho que esse contrato precisa ser questionado pelo Ministério Público, porque esse contrato, o maior prejudicado é a sociedade. Então, esse é o meu ponto de vista, Mauro. Kozerowski, contratos dessa natureza ficam defasados, não é, ao longo do tempo. A gente está falando de um contrato ainda da Eletropaulo, de 1998, que foi herdado nas mesmas condições pela Enel. Não foi feito um novo contrato para ela. Então, ela cumpre aquilo que está determinado em relação à Enel em 1998, há quase 30 anos, onde as condições eram completamente diferentes do ponto de vista climático, tecnologias eram diferentes, enfim. Por que passa tanto tempo sem revisão de contrato? Mauro, eu acho que a revisão de contrato ela pode ser adotada pela companhia de fornecimento de energia elétrica, a ponto que tenha um disparate, tem uma diferença que atinge em torno aí de 20% do que ela fornece e do que ela recebe. O grande problema isso é acompanhado, existe fiscalização. Então, o questionamento do contrato, eu acho que é salutar a fazer a cada trimestre, entre ambos, o Ministério e a companhia que fornece energia elétrica. Mas não é só a questão de contrato, porque quanto mais você avança no tempo, mais tecnologia você tem. Se você tem tecnologia, você tem como apurar isso. Então, tudo bem, tem as questões climáticas, tem ventania, mas tudo isso também nós temos hoje tecnologia para saber das questões climáticas, das chuvas, e veja bem, será que esta companhia está preparada para atualizar essa questão de fornecer a energia elétrica e trabalhar dentro do contrato que ela assinou? Porque é lógico que ela tem um gap, ela tem uma gordura, vamos dizer assim, para que ela possa exercer plenamente suas atividades sem que mexa com o contrato. Óbvio que se o contrato foi abalado por questões climáticas, força maior, ela pode muito bem vir a juízo ou entrar aí com uma notificação extrajudicial e requerer aquilo que tem por direito ou acionar o seguro. Ela tem um seguro. Agora, o que não pode é a sociedade pagar essa conta mais uma vez. Sim.
Vamos seguir nesse tema, Enel, apagão, chuvas, falta de luz, para tratar do seguinte aqui, e ações também, né, em relação à Enel. A Associação Nacional de Restaurantes entrou com uma ação judicial coletiva contra a Enel, cobrando os prejuízos causados pelo apagão de 11 de outubro, e que durou vários dias e que, em alguns casos, ainda está rolando até hoje, né? Segundo a ANR, Associação Nacional dos Restaurantes, as perdas tomadas pelos estabelecimentos de alimentação devido à falta de energia chegaram a 87 milhões de reais. Vejam só, pelo menos 3 entidades que representam bares, restaurantes e hotéis foram à justiça contra a Enel devido aos prejuízos causados pelo apagão. Doutor Calandra comenta a respeito desse tema. De novo, em relação aos direitos dos consumidores, e no caso aqui, a Associação Nacional dos Restaurantes se manifestando de forma coletiva, né? É, eu queria dizer que São Paulo é campeão mundial do número de ações. Nós temos ações que se contam aos milhões no Tribunal de Justiça Estadual e também no Tribunal Regional Federal. Então, o que se passa? A energia elétrica, a responsabilidade de conceder esse serviço à empresa ABCD, através de licitação, pertence ao governo federal. Tanto assim que o presidente Lula, nesse primeiro bafo do vento, já reservou uma verba milionária para poder ajudar as pessoas que foram vítimas dessa omissão. Ele fala em empréstimo, mas a responsabilidade direta e imediata é da União e também da Companhia de Energia Elétrica. O órgão fiscalizador é a ANEEL, e ela pode, não precisa ação coletiva para tudo. A ANEEL pode editar uma resolução e determinar que a concessionária levante os prejuízos e indenize esses prejuízos. Por isso que o governo faz uma concessão, senão seria o próprio governo explorando o serviço. Os ventos que vieram a bater em São Paulo e em outros lugares são ventos praticamente decorrentes de mudanças climáticas, previsíveis, mas não é uma coisa matemática que pode ser evidenciado. Então, a ação coletiva é bem-vinda para nós do Poder Judiciário, seja juiz, promotor e advogado, porque ela concentra as indenizações com uma determinada pessoa. Mas me admira que o governo federal, através da ANEEL, que é a Agência Reguladora Nacional, não determine à distribuidora que ela faça aquilo que ela tem que fazer, indenizar os consumidores pelos prejuízos que sofreram. E eu queria, Mauro, aproveitar, e com a licença do Dr. Marco Kojorovski, que é o nosso especialista aqui na mesa, grande e brilhante, por sinal, para destacar o seguinte: além dessa providência que a ANEEL tem que tomar e que a Enel tem que fazer, não precisa dar um tiro de canhão debaixo da mesa do presidente para ele saber, do presidente da concessionária ou do presidente da Enel ou da ANEEL, para que eles saibam que alguém tem que reparar esse prejuízo. Você imagina um restaurante que perde todo o estoque de comida que ele tem de congelados, um depósito, lockers frigorificados, que de repente falta luz 6 dias. Quer dizer, nem que ele fosse buscar diesel lá no Iraque daria para manter tudo esse complexo ligado, e pode ocorrer de perder toda a mercadoria que está estocada. Qual é esse prejuízo? É imenso. E queria festejar aqui a Associação de Bares e Restaurantes, que propôs uma ação coletiva. Mas eu quero mais. Eu quero que o governo federal, através do seu chefe, o presidente da República, ou através do ministro de Minas e Energia, ou através da ANEEL, determine a concessionária que levante e pague os prejuízos que ela causou. E mais, recomendar aos consumidores que estão nos ouvindo que existem providências que podem ser fundamentais no momento de receber uma indenização. O cartório que está aí perto de vocês, ele pode lavrar uma ata notarial e, nessa ata notarial, registrar todas as perdas que você, nosso querido ouvinte, teve
E com isso, se você tiver que ingressar na ação coletiva, ou se tiver que ingressar com uma ação individual, ou se a Enel tomar a sua responsabilidade de levantar e indenizar aqueles que ela lesionou por falta de energia, e que venha a ter uma prova daquilo que aconteceu, né? Como é que vai provar que descongelou o refrigerador, sistema de refrigeração de um locker ou de uma coisa dessa e perdeu tudo, né? Então, eu acho que é por aí. E mais, Doutor queria Calandra. só registrar. Rio Grande do Sul, o que aconteceu? Omissão das autoridades. Segundo, São Paulo, enterramento da rede elétrica. Será que não tem alguém que olhe para isso e tivesse feito isso há mais tempo para não haver esse desastre que está havendo? Sim. Para clarear para a nossa audiência a seguinte situação, doutor Calandra, porque tudo que acontece hoje em dia vira motivo de polarização política e esse assunto está polarizando a disputa eleitoral aqui para a Prefeitura de São Paulo, um atribuindo culpa ao outro pela presença da ANEEL ainda, pela presença da Enel ainda, em razão de tudo que aconteceu já desde outros episódios de falta de energia. Enfim, a gente tem uma agência reguladora, que é a ANEEL, né? E que é um órgão autônomo com a sua presidência escolhida, enfim. E é por ali que tem que partir toda a discussão, todo o debate, e em relação se a empresa está cumprindo o contrato, se está descumprindo, se vai ser rescindido ou não, né? Então, até para clarear para a nossa audiência, porque isso não tem a ver com a questão eleitoral, porque um é culpado, o outro não é, enfim. Por que que acontece isso? Enfim, a gente precisa levar essa informação a quem de fato essa atribuição pertence, permanecer com a Enel ou não permanecer com a Enel. Essa atribuição pertence à ANEEL, que é o órgão regulador. E mais, a Enel, sendo uma empresa estrangeira, veio para o Brasil e ela adotou padrões de economia de qualquer lugar do mundo, reduzir despesas, mas cortou onde não podia cortar, reduziu Sim. quadros de reparação. E com isso, há esse problema. Pode ser decretada a caducidade, pode haver problemas de cessar a a concessão para a Enel, mas isto não é uma coisa que é um jogo de palavras, que eu quero porque eu sou candidato, eu vou fazer porque eu quero, não existe isso. São milhares e milhares de pessoas, interesses econômicos e recursos bilionários que estão em jogo, e não é tão simples assim, isso não é piloto de patinete que você tira um e bota outro. Isso é uma coisa de bilhões de reais, com uma complexidade humana infindável, não é? E com uma complexidade econômica maior ainda, e que demanda a intervenção da ANEEL, do presidente da República, que já interviu, e demanda também do governo do Estado e das prefeituras onde essa empresa opera. Não vou dizer que a falha é exclusivamente da Enel ou que é da prefeitura ou que é do Estado, é uma responsabilidade coletiva. Quando vem um evento externo, como um vendaval de 100 quilômetros por hora, não é? Está chovendo no deserto. Alguém podia prever isso? Não, né? Está havendo inundação dentro de um oásis. Alguma vez alguém falou disso? Não. Então, essas mudanças climáticas exigem responsabilidade de cada um de nós. E não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente Lula, nem o presidente o ministro de Minas e Energia. Há uma responsabilidade coletiva. Cada um tem que fazer a sua Sim. parte. Aliás, se quer falar de prefeito, a Avenida Santo Amaro está com todo o cabeamento elétrico e informático enterrado. Não tem mais poste nem árvore para cair em poste. Muito bem, está aí a explicação, responsabilidade coletiva. Então, é para a gente tirar da frente essa coisa dessa polarização, né? A culpa é de um, a culpa é de outro, enfim, seja o prefeito que for escolhido, a responsabilidade está distribuída de forma coletiva. Todos precisam atuar em torno disso. Vamos lá, próximo tema desse programa, a gente que fala, edição de terça-feira.
pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. Às 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e mais tarde, às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Dados da empresa de pesquisa energética, que pertence ao governo federal, indicam que o consumo de energia no Brasil deverá crescer em média 2,1% ao ano até o ano de 2034. A produção de energia do país não pode parar, claro, mas alternativas mais sustentáveis e economias de produção devem ser estimuladas. E uma opção para isso tudo são as baterias, que é a alternativa que abre caminhos para a energia renovável no Brasil. Em que pé estamos nessa questão, Robson Meira, sobre essas alternativas mais sustentáveis, por exemplo, as baterias, o uso de baterias? Mauro, eu particularmente acredito que até 2025 a gente vai ter uma redução no preço do custo da bateria de lítio até 50%. A gente atuou muito no mercado, né? As empresas atuaram muito com a questão do off-grid, que é fora da rede, com baterias de chumbo ácido. Hoje estão vindo com baterias de lítio à China, muito fortemente. Nós tivemos uma redução de quase 80% do valor de 2001 a 2023. É uma questão, até o doutor Marco colocou, muito bem colocado por ele e por doutor Calandra, que essa questão de a tecnologia está vindo para o mercado e a gente tem que absorver isso. Então, a bateria hoje, ela consegue fazer com que essas grandes redes que trabalham com congelamentos de produtos e tudo mais, manter esse produto congelado até por 2 semanas ou até por meses, isso dependendo da carga de bateria que é utilizada. Aí você vai me dizer, Mauro, mas é muito caro essa tecnologia para hoje o mercado. Sim. Seria caro perder todo o seu produto dentro do estoque, dentro do refrigerador? Como consumidor, novamente dizendo, fiquei 6 dias sem energia na nova residência que nós compramos e tivemos uma perda absurda. Doutor Calandra diz, temos que entrar com processos junto à ANEEL, à Enel e tudo mais. Mas é bem complexo, viu, doutor Calandra? Porque o cliente final ele não vai, muitas das vezes, entrar com esse processo. Quantos milhões de pessoas tiveram esse problema? Se a gente partir do princípio, eu estou instalando na minha residência hoje um sistema fotovoltaico com a bateria, com 5 kWh, eu consigo ficar 2 semanas com energia na minha residência. Agora, as baterias, elas têm a durabilidade, a vida útil. O Brasil precisa se preparar para, logisticamente, né, depois do uso dessas baterias, os materiais serem destinados corretamente. Tem a questão ambiental também, senão você resolve um lado do ambiente e prejudica o outro, né? Como é que estão os estudos em relação a isso? O Brasil hoje, como a gente iniciou em 2023, em 2022 já começou aquela demanda de vinda de baterias de lítio, porque qual a diferença da bateria de lítio com a bateria de chumbo ácido? É o tempo de vida dessa bateria. A bateria de chumbo ácido ela tem uma vida útil aí mais ou menos de 2 anos, de 1.000 ciclos que seja. E uma bateria de lítio ela tem até 10.000 ciclos, que é a nova tendência hoje do mercado, que atualmente trabalhamos com 6.000 ciclos. Então, é totalmente diferente, questão de segurança e outros mais. Mas, vindo nessa questão de ter essa confiança de utilização da bateria hoje na sua residência como armazenamento, isso aí te traz qualidade, segurança, a princípio, para você manter a energia em sua residência e também redução de custo. A redução do custo, eu digo, porque nós temos a ponta e fora a ponta. Quando você faz a um preço mais barato da energia, que você sabe, Mauro, a energia aumenta cada vez mais. A gente está tendo aí um aumento de energia. Se você armazena
a bateria no tempo fora de ponta e utiliza ela na ponta, armazena na ponta e utiliza fora de ponta, você tem aí uma redução de custo aí até de 20% aí. Carros elétricos, Robson, a gente sabe da viabilidade, já tem muitos nas ruas rodando e a frota aumenta cada vez mais, mas aquela preocupação futura em relação à vida útil da bateria que esses carros utilizam, você já falou aí no barateamento, mas precisa baratear mais, né? Qual é o risco de você comprar um carro de 100 mil reais e daqui a alguns anos a bateria custar 50 mil e você fala, o que que eu faço agora? O que eu faço com esse veículo? Nós tivemos aí uma concessionária, uma fabricante que trouxe para o Brasil quase 200 mil containers. Foi assim, uma coisa absurda, isso elevou o preço da importação. Na China, hoje, eu estive lá agora recentemente, quase 90% da frota é elétrica. 90% da frota é elétrica. Na Europa também eu estive lá, a gente viu muito a questão do carro elétrico sendo atribuído aí na questão de mobilidade aí dentro das cidades e dos países. Mas em São Paulo, especificamente, e até no Brasil e todo, está começando, sim, essa evolução. Na questão do uso da bateria nos carros elétricos, a gente falando aí na questão de durabilidade, a gente vê muitas das vezes aí anúncios dizendo que o cara bateu a bateria Sim. danificou a bateria. Danificou a Ele bateria. falou, o que eu faço com esse carro agora que a bateria custa o dobro do carro? Então, a tendência da vinda do carro do veículo elétrico para o Brasil e para o mundo, eu acho que essa tendência que eu te disse, que é até 2025, mais ou menos dezembro, outubro de 2025, nós vamos ter uma redução de 50%, porque na bateria a gente fala de lítio. Quando a gente fala de células de lítio, a gente traduz ela como se fosse uma cotação do dólar. O lítio está sendo muito comercializado no mundo, tanto é que a nossa empresa tem na Indonésia, temos aqui na Argentina e vamos também ter algumas minas de lítio no Brasil. Para quê? Para buscar essa questão de redução desse custo desse produto. Questão de confiabilidade é mito. É mito se dizer que uma bateria é perigoso num carro, que vai pegar fogo, que vai acontecer alguma coisa igual. Isso não acontece. Pode acontecer quando você faz alguma coisa fora isso, que estrague a bateria, rompe alguma coisa. Perguntas da nossa audiência, eu vou pedir brevidade a todos, tem uma pergunta para cada um aqui, e vamos então com objetividade para a gente conseguir chegar no final e responder a todas elas. Todas as perguntas do Jaime, nosso querido ouvinte aqui, espectador de todos os dias, sempre participando com a gente. A pergunta do Jaime para o Dr. Renato. Dr. Renato, é o seguinte, qual é a formação exigida para ser um escrivão de polícia? Assim. A exigência é nível superior. Inclusive, foi bom ali tocar nesse assunto, porque recentemente, em 2023, aprovou-se uma lei federal de número 14.735, na qual padroniza-se as carreiras das polícias civis de todos os estados do Brasil federal. Sim. Então, futuramente, as carreiras serão delegado de polícia, que já é constituído na Constituição Federal e no CPP, oficial investigador de polícia e perito criminal. Então, essas três carreiras de nível superior passarão a ser o padrão das polícias civis no Brasil. E, atualmente, em São Paulo, o curso de escrivão de polícia é exigido também o nível superior. Esta lei faz uma confrontação muito grande, porque ela vai unificar a carreira de investigador e a carreira de escrivão de polícia no Estado. Cria-se hoje uma polêmica muito grande, porque essas duas carreiras farão as mesmas funções. Funções cartoriais e função de investigação de rua. Entretanto, o nosso Código de Processo Penal não mudou a forma do nosso anacrônico inquérito policial. Ele continua com
a mesma forma de décadas. Então, a polêmica que o governo tem hoje é essa: exclua a carreira de escrivão ou não? Coloco ela como oficial investigador junto com o investigador. É uma polêmica que está sendo feita porque a lei a nova lei orgânica da Polícia Civil em São Paulo já está sendo estudada para uma nova elaboração baseada na determinação da lei federal. Muito bom. Doutor Calandra, outra pergunta aqui do Jaime, também para o senhor. Doutor Calandra, quais são as maiores dificuldades jurídicas das empresas familiares? Bem breve, bem objetivo, doutor Calandra. As empresas familiares, elas têm como grande dificuldade a falta de profissionalismo, muitas vezes. Tem empresa aí há 70 anos, onde as pessoas trabalham, assim, praticamente na automaticidade e sem um profissionalismo, sem critérios modernos de administração. Isso tem que ser olhado e revisto pelas sociedades familiares. E queria endereçar também uma pergunta ao Robson aqui de saída, que é como fica a questão ambiental em relação às baterias de lítio? Como é possível descartar sem risco para a sociedade essas baterias, se puder? É claro. Já existem Bem breve, empresas Robson. já existem empresas já especializadas a isso, doutor Calandra, e já absorvem essas baterias que já estão já fora de uso. Quando a gente fala em baterias de lítio, a gente iniciou esse processo em 2023, a gente tem aí 6.000 ciclos, em torno de até 5 anos, para que essas baterias sejam descartadas. Então, eu acredito que na questão ambiental já está sendo criado locais onde vão ser armazenados essas baterias, ou até mesmo levadas às empresas para que sejam elas descartadas. Isso, nos próprios países. Robson, a pergunta do Jaime aqui para você também, se compensa para uma família armazenar energia? Ô, Jaime, excelente pergunta, Mauro. Eu acredito que sim. Eu, como consumidor, estou instalando na minha residência 5 quilowatts de bateria e 5 quilowatts para gerar essa energia e também para armazenar. Eu vou ficar até 3 semanas com energia na minha casa, sem problema algum. Sem problema algum. Vale sim. Se você tem uma conta de energia de até R$ 300 que seja, vale a pena ter. Vale a pena você ter uma bateria para que você faça o armazenamento e utilize para chuveiros, refrigeradores e outros mais, para que você, e principalmente você que tem o seu pai, sua mãe, os anciões, e na sua residência, para que você tenha e crianças, né, para você conseguir gerar a sua própria energia e ter a energia em sua residência. Doutor Kozorowski, a pergunta do Jaime para você, quais são os direitos de quem faz compras por sites de vendas? Nós temos o Código do Consumidor, ele realmente é o nosso diploma de proteção do consumidor. E se tem problema, pode ter o órgão competente, que é o PROCON. Então, você faça a sua reclamação no PROCON, Jaime, e se não funcionar, contrate um advogado e entre no juizado especial, que vai ser analisado através de um juiz. Obrigado. Robson, tem mais uma pergunta para você, chegou aqui, temos mais alguns segundos, bem rapidinho para sua resposta. É o claro. Richard. Ele quer saber se tem projetos para transformar outras máquinas que poluem o meio ambiente num maquinário elétrico. As nossas palavras aqui que ele usa para fazer a pergunta. Existe sim, a gente tem projetos que já estão sendo executados em algumas empresas onde utilizavam o diesel como uma fonte de energia não primária, né, porque a primária é a energia elétrica como secundária, e utilizando por utilização de baterias. Aí, na questão aí que o Dr. Calandra disse, o diesel ele polui muito o meio ambiente. A gente trocando por bateria, a gente elimina aí quase 100%. Existe sim, existe muitas coisas que estão vindo aí para o mercado para purificar o ar, né, para eliminar esse CO2 emitido aí na atmosfera. Muito bom, gente. Vamos colocar um ponto final agora nessa nossa edição do programa Gente que Fala de hoje, terça-feira.
Dr. Henrique Nelson Calandra, advogado, especialista em direito empresarial e desembargador aposentado, participou com a gente. Também o Dr. Marco Kojorowski, advogado, ele integra o Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo, é especialista em direito do consumidor. O Renato Del Moura, jornalista, bacharel em direito, professor de direito constitucional, palestrante e presidente da Associação dos Escrivães de Polícia do Estado de São Paulo, e o Robson Meira, administrador, pós-graduado em Princípios de Administração e em Administração de Empresas e diretor-geral da Foxes no Brasil. Muito obrigado, gente. Um abraço para cada um de vocês. A gente se vê em breve aí em novas análises, novos debates aqui no programa Gente que Fala, e é uma realização sempre da ABCom, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, e o jornalista Fausto Camunho, nosso diretor-geral. Você do outro lado, sempre espectador, sempre internauta, sempre ouvinte, a razão da nossa presença por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões, 5 da tarde, TV Aberta São Paulo, na sua operadora de TV preferida, e depois às 10 da noite pela Rádio Cultura M990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Obrigado pela audiência, pela companhia aqui. A gente se vê amanhã. Tchau.